Só os irmãos, sua paz de Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que até aqui tem nos ajudado, tem nos concedido também a sua graça em porção dobrada, sacudida, multiplicada, amém? Amém. Agora nós vamos falando durante então a pregação. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Amém. Amém? Eu vou ler apenas o verso primeiro e depois nós vamos comparar as escrituras, amém? Amém. Vamos ler apenas o verso primeiro. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a relva. Amém? Sobre a erva. Podia sentar, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela tem nos ensinado extraordinários caminhos que, quando olhamos para os nossos caminhos, nós achamos até mesmo que encontramos a saída de tudo. E quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, nós vemos que a ciência de Deus, ela é muito antiga. E aí a gente vê que Deus diz na sua palavra: eu, Senhor, não mudo. Nos últimos dias eu tive bastante experiências com Deus, e essas experiências me deixaram assim cada vez mais confiante em Deus, mas vejo que, ainda que nós falhamos as coisas, nem sempre nós exteriorizamos aquilo que gostaríamos, na verdade, de ter resultados. Todos nós temos uma direção, e a nossa direção é sempre para frente. Eu acredito que todos nós buscamos a Deus para os resultados estacionarem aos nossos olhos, nossa vida e nossos corações. Deus é uma pessoa que, cada vez que eu tenho um ensinamento de Deus, eu vejo que cada vez sou muito pobre. E por que eu digo isso, irmãos? Deus é uma pessoa que ele traz uma renovação de entendimento ao homem, para que o homem possa entender que as coisas já foram colocadas no lugar. E Deus não vai, na verdade, tirar as coisas do lugar para satisfazer nem a você, nem a mim, nem a todos nós. Mas ocorre que, se a nossa insistência em não tomar um posicionamento com relação à vontade de Deus, é óbvio que eu estou arguindo sobre Deus e eu quero um novo posicionamento, eu quero uma liberdade maior, eu quero me mexer diferente daquilo que está estruturado na palavra. Então eu obedeço aquilo. Isso prova que eu não estou andando segundo a vontade de Deus. Nós temos uma palavra hoje, nesta noite. Eu vou acelerar, porque senão não vou conseguir falar tudo. Eu gostaria de saber, de dizer aos irmãos, que essa pessoa, chamada Moisés, ele foi um dos homens mais importantes no universo da Escritura Sagrada. Um dos homens mais importantes. Por que eu digo isso? Primeiro, que ele foi um homem que Deus requeriu a própria morte dele. Então o óbito de Moisés veio a pedido de Deus. Segundo, que durou 120 anos. A vida dele é totalmente diferente. Ele é o único profeta que viu Deus face a face. Então, Moisés operou à vista de muitos homens a obra de Deus, não só por ele vista, mas também por muitas pessoas. Então, Moisés, ele se tornou um grande profeta de Israel. Ele é um dos homens que, na verdade, se tornou uma celebridade diante de Deus, porque Deus está falando dos últimos dias dele, como ele haveria de morrer, e como ele haveria, na verdade, de ser lá o final da vida dele, e ele ainda continua obedecendo a Deus. O que eu quero mostrar aos irmãos nesta noite é que existem situações muito, digamos, comuns entre nós, e que nós não a percebemos, que elas são situações graves. Elas são situações que elas vão trazer um resultado para a minha vida, ainda que eu acho que aquilo não se trata como uma coisa tão agravante. Uma das coisas que eu comecei a ver
diante da vida de Moisés é que Deus cobra de Moisés algo muito claro e muito pesado, no sentido de que esse algo nós cometemos diariamente em nossas vidas. E eu comecei a ver que muitas coisas que nós vamos arrolando uma coisa sobre a outra, ela tem consequências graves. Então aqui eu queria destacar em Provérbios 31, se os irmãos quiserem abrir, pode deixar, 31, 16. Aqui começa assim uma história de Moisés. Em 31, 16, a palavra de Deus está dizendo assim: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir. 31, Deuteronômio 31, verso 16. Desculpe. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos, na tenda para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Amém? Nós entendemos, irmãos? Moisés ainda não morreu. Deus está dizendo que ele vai dormir, vai morrer. Mas Deus já tem, por antecipação, o destino do povo. E por que isso é importante para sabermos a palavra de Deus? Nós devemos entender o seguinte, irmãos: Moisés é um ícone. Moisés é um homem que Deus fala face a face com ele. Moisés é um homem que tem poderes grandiosos. Mas quando nós olhamos a biografia de Moisés, nós vemos que ele é um homem diferenciado. Porque a Bíblia nos mostra que ele ficou, por várias razões, a fazer a vontade de Deus, sabe, por 40 dias, por mais 40, por jejuns, orações, por um povo. Moisés se destacou porque ele começou a entender que para aproximar de Deus é preciso ter uma obediência. E assim como nossa amada irmã Douglas pregou muito bem, a fé, ela tem níveis. Então você pode estar no nível A, B, mas Deus diz: você vai encontrar comigo lá no G. Então o que acontece com essa informação? Eu tenho fé, pastor? Sim, você tem fé. Mas uma fé como a fé de Moisés é uma fé que ele traz a própria reprodução do coração de Deus para dentro daquele povo. O livro de Deuteronômio, ele retrata o seguinte: são várias gerações que Deus tem arrastado do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, Números. Então há um compilado de várias ações dos livros anteriores dentro do livro de Gênesis, do livro de Deuteronômio. Por quê? Essa geração aqui, ela está arrastando outras gerações. Moisés é um dos últimos, das gerações mais antigas. Então Moisés tem um peso muito grande sobre essa geração, de muitos que já não tem mais, ou nunca tiveram uma experiência como Moisés. Então Moisés é a celebridade de todos os profetas naquela geração. O que Deus me deu de entendimento, irmãos, é que toda a transição, ou seja, toda a passagem da vida de Moisés para as demais gerações, elas foram totalmente organizadas por Deus. E a nossa vida de hoje é uma vida que nós devemos compreender que, no primeiro momento, aparentemente parece que não tem nada organizado, irmã Inês, no sentido de como vai ser o desligamento e como serão, naturalmente, os passos da próxima geração, ou dos irmãos, ou coisa assim. Então, desde o mundo antigo, Deus é muito zeloso e muito cuidadoso. E nos trouxe também a entender muitas coisas que ocorrem entre nós, eu vou voltar a falar, que eu não falei, e que elas são, na verdade, coisas que nunca deveriam acontecer, mas elas aconteceram. Então vamos ler aqui no Provérbios 31, 16. Então nós vemos alguma coisa que você vai dizer assim: mas não vejo gravidade nisso, irmão Leandro. Mas tem gravidade sim. Deuteronômio 31, 16 diz assim. Deuteronômio, eu falei Provérbios? Desculpa, eu estou com Provérbios na cabeça, mas eu estou só em Deuteronômio, eu não vou para Provérbios, desculpe, tá? Glória a Deus. Você não retira isso, desculpe. Estou com mais 7 em Provérbios. 16 diz assim, preste minha atenção, irmãos. Isso. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para o meio que vai. E me deixará, e anulará a aliança
que fiz com ele. Agora, rapidamente, irmãos, vamos ver aqui. Eu li 31:16, agora nós vamos aqui 31:14, só para formar a ideia. Vamos no 14. Disse o Senhor a Moisés: eis que teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Amém? Só observa o seguinte, irmãos: a morte de Moisés, ela está sendo trabalhada por Deus de uma forma que ele controla todas as coisas, ou seja, ele vai morrer, então ele convoca a pessoa de Moisés e a pessoa de Josué, para que naturalmente, quando as coisas venham a ocorrer, Josué possa estar de frente com todo esse assunto da ligação da própria igreja, do próximo momento. A nossa vida espiritual, nós devemos entender o seguinte, irmãos: essa é uma linkagem, se assim posso falar, uma conexão de Deus com a igreja. E ele não deixou de maneira nenhuma que a eleição da igreja ficasse a cargo do povo, ou seja, ele já nomeou: quem vai substituir Moisés é o próprio Josué. Então, na casa de Deus, nós devemos olhar que aparentemente parece que a irmã Michele entrou pela sua própria vontade humana. A irmã Marcela trouxe a uma situação de que ela gosta de vir para a igreja, mas as coisas não são assim, resposta a Deus. Nós somos trazidos pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Porque escuta bem, quando Moisés vai morrer, Deus já determinou: Moisés, você vai morrer. E Moisés, na verdade, não reage. Isso que nos mostra a palavra de Deus é que todas as coisas estão organizadas. Nós entramos aqui e Deus organizou a nossa vida para que nós possamos assim caminhar, entendendo as ações. O povo daqueles dias passados era um povo que aparentemente existia, se eu posso dizer assim, uma miscigenação de várias pessoas, mas eram várias gerações. Então, por exemplo, uma geração de hoje, é muito difícil entender tudo aquilo que Moisés fez, os sinais que Moisés fez, e grandes glórias que Deus falou face a face com ele. Então isso a pessoa fala assim: está muito distante, irmãos lá. Por quê? Porque nós precisamos de uma fé maior, porque assim como aquele povo almejava entrar na terra prometida, nós hoje almejamos entrar no reino de Deus, na eternidade desse reino celestial. Então existe a necessidade de que os mais velhos e que já tenham mais experiências passem as experiências para os mais novos, porque se você ficar distanciado de uma experiência real de Deus, você vai ficar continuamente com um discurso baseado só na palavra. Moisés é um profeta que ele tem muito peso, ele é um profeta que na verdade ele traz uma transição de gerações para outras gerações. Inclusive o próprio Jesus é uma das pessoas que mais cita o livro de Deuteronômio, ou seja, Jesus fala muito sobre Moisés. E por que eu quero que os irmãos possam compreender isso como se fosse uma peculiaridade da nossa vida? Nós estamos aqui, irmãos, e vemos que o próprio Deus, ele nos dá graça para compreender toda essa transição da vida de Moisés. E nós começamos a entender que a situação às vezes é muito triste para nós quando não compreendemos aquilo que nós fazemos e tem um peso tremendo, e nós assim achamos: não, irmão Douglas ou presbítero Douglas, isso não é tão grave. Diz assim a palavra de Deus em 32 de Deuteronômio, verso 50 e 51. A palavra de Deus está dizendo: e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao povo. Agora preste atenção nisso. Verso 51. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Você vai observando, irmãos, que é uma prevaricação. E eu fiz um enquadramento como se fosse nos dias, atinado aos homens temporários. Então é o artigo 319 do Código Penal. Diz assim: o que é prevaricação? Porque Moisés prevaricou. Prevaricação: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
A pena é de 3 meses a 1 ano de cadeia. O que eu quero dizer para os irmãos? Que a Bíblia está dizendo que Moisés prevaricou. Ou seja, quando ele deveria demonstrar devido autoridade, devido temor, e entrar em santidade, considerando que ele era uma autoridade, ele prevaricou, ou seja, ele desrespeitou a santidade de Deus, a autoridade de Deus, a sublimidade de Deus. E por que na verdade Deus o puniu? Porque isso é uma coisa grave diante de todo aquele povo que está ali. Na parte de ver o texto diz assim: pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Nós sabemos que isso, quando se trata no meio político, seria como se um crime de abuso de poder. Ou seja, a pessoa sabe que tem que obedecer às ordens, às leis, e a pessoa não cumpre. Em determinada situação, alguém diz: olha, cometeu um crime de prevaricação, porque tinha uma ordem, tinha uma direção, tinha, na verdade, os atos a seguir, mas ainda assim não cumpriu. Em Cristo, nós devemos entender que Moisés morreu, e Deus, ainda que perdoasse Moisés, essa coisa ficou no coração de Deus. Mas como aí? É perdão? Não, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque prevaricou contra Deus. Então nós devemos entender que se Deus colocou um peso da desobediência de Moisés como uma situação, um agravante para que ele não entrasse na terra prometida, nós também devemos entender que da parte de Deus, movimentar uma vida segundo a nossa conveniência é uma prevaricação. Por que eu digo isso? Porque você toma atitudes que não são para serem tomadas, então você passa a ser dono de si próprio. E quando você é dono de si próprio, você está roubando a Deus, porque o tempo de Deus, dentro dessa condição em que somos servos de Deus, ele pertence a Deus. Então, se eu, na verdade, tenho uma informação que trouxe consequência de prevaricação ao próprio Moisés, é óbvio que a palavra de Deus diz que Deus não muda. Então a prevaricação ela se desenrola também num processo sobre a igreja. Eu estendi sobre isso, por quê, irmãos? Porque eu vi aqui que a desobediência anula a própria aliança com Deus. Então veja bem, você tem uma aliança com Deus, então você começa a promover a sua desobediência. O que você está fazendo? Anulando a aliança que você tem com Deus. Eu comecei a observar que não só esse ponto, mas em 1 Coríntios 11 diz assim, que o homem deve examinar a si mesmo para tomar a Santa Ceia. E a pessoa acha que tomar a Santa Ceia não tem agravo nenhum, em qualquer estado que ela esteja, só que sim que a palavra de Deus diz. É por isso que há entre vós muitos doentes, e muitos problemáticos, e muitos mortos. O que ele está querendo dizer? A Santa Ceia é tomada sem nenhum, crivo de análise. Ele está dizendo: olha, examinar a si mesmo. É óbvio, se eu tenho uma vida que eu não estou correlacionando aos interesses de Deus, eu quando olho uma palavra dessa, eu vou lembrar de Moisés. Quer dizer que Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Prevaricou contra Deus, irmã. O que ele fez? Ele desrespeitou a Deus. Mas pastor, por ele ter feito, você tem que entender o seguinte, irmão. Deus é uma pessoa que você tem que ter um amor muito grande por ela. E às vezes o amor de Deus não é compreendido pela igreja. Porque, por exemplo, eu vejo as coisas mínimas dentro da igreja e consigo entender o amor de Deus. Então, com coisas simples que às vezes aquele que está na igreja não entende. Por que foi tão grave a prevaricação de Moisés? Nós tivemos nos últimos tempos o casamento do nosso amado querido presbítero Douglas com a irmã Marcela. Eles casaram. Presta bem atenção no que eu vou falar, irmãos. Quando eles casaram, o que acontece é que é incrível. O irmão Douglas, o presbítero Douglas, preparou 2 casas ou uma casa? 2 casas ou uma casa? Sim ou não? Uma casa? O irmão Douglas preparou uma cama de casal ou 2 camas? Então se veja bem. Ele preparou uma casa, preparou uma cama. Aonde que eu quero chegar com isso? Quero dizer para você que quando você não traz Deus para dentro da sua vida, Ele não tem essa comunhão harmônica que até então você imagina ter. Porque quando você tem uma pessoa que você tem amor, você casa com ela, você prepara uma cama, você prepara uma cama, uma casa, você prepara uma mesa de jantar ou de café. A pessoa anda o tempo todo, um junto com o outro.
Se vai tomar café, ela está ali. Se vai comer, ela está ali. Se está na cama deitada, ela está ali. Se um dia você entender quem é a pessoa de Deus, você vai trazê-lo o tempo todo na sua vida. E o que fica diferente nisso, irmãos? Porque você começa a entender que ele não pode sair do teu lado. Ora, se eu tenho afinidade com a minha esposa, com o meu esposo, ou tenho com meus filhos, por que essa tão distante comunhão com Deus? Quem está me entendendo de agora, Deus? Então tem coisas que você tem que entender que elas estão clicadas aos olhos de Deus. Olha, o teu casamento quer dizer que você cola no seu filhinho, você cola na sua mãe, você cola no seu tio, você cola na sua, sabe, na sua parentela. Em Deus, não, Deus fica na outra casa. E quando você começa a falar para Deus, irmãos, eu, você e todos nós, que não temos entendimento de Deus, irmãos, ele desmantela teus argumentos, porque você não traz ele para dentro da sua vida. E às vezes você harmoniza uma vida muito maiormente com a sua família do que propriamente com Deus, mas só que dentro dos seus lábios você entende assim: não, Deus está na minha vida. Que nada, irmão, você bota Deus para dormir lá na casinha, na edícula. E isso é uma orientação de Deus desde o mundo antigo. Você não pode colocar ele para fora da sua casa, mas você coloca. E por que você coloca? Porque é nítido que você, quando vai fazer alguma coisa na sua família, você pensa no seu filho, na sua filha, você pensa na sua esposa, você pensa na tua mãe, no teu pai, mas e nele? Só os homens antigos, irmãos, que trazem essa ciência. E eu comecei a ver da parte de Deus aqui, que quando nós não temos um sentimento que seja de envolver a Deus, de obedecer a Deus, tudo na nossa vida começa a desmantelar. Moisés está fazendo a transição de uma geração, e agora aqui começa um pouco o texto que eu vou falar para os irmãos. Ele é responsável por uma transição de uma geração no livro de Deuteronômio. Moisés agora então vai ter que mostrar para eles qual é o nível, a intensidade, qual é realmente o peso de uma vida com Deus, que vai fazer diferença realmente para que eles possam herdar a vida na terra prometida. Eu quero usar essa pregação para que os irmãos entendam por que nós precisamos de peso com Deus. Porque nós temos uma natureza muito ingrata. A natureza é que se Deus planta uma manga, nasce manga. Isso aí foi Deus que me deu. Se você planta laranja, nasce laranja. Mas se Deus cria expectativas sobre um homem ou sobre uma mulher, pode nascer e ser criado um monstro. Um monstro homicida, um monstro ladrão, um monstro mentiroso, enganador, perturbador. Obviamente, quando ele plantou a maçã, vai nascer maçã. Mas quando nós olhamos para cada ser humano, podem nascer as coisas mais absurdas e ferrenhas. E é por isso que nós temos que entender e valorizar por que nós temos que obedecer a Deus. Porque a obviedade está numa semeadura de Deus, na lavoura. Irmão Leandro, planta milho, vai nascer milho. Irmão Leandro, planta tomate. Não nasce nenhum tomate com a cara deformada, nem com chifre de demônio. Não nasce nenhum tomate querendo ser laranja, nem manga. Não nasce. Mas nasce homem querendo ser mulher. E mulher querendo ser homem. Nasce homem querendo ser ladrão. Nasce homem querendo ser traficante. Nasce homem querendo ser adúltero, fornicário, mentiroso, inventor de várias histórias. Nasce, mas quando Deus olha para a lavoura, ele fala: por que aqui não nasce? E aí, quero que os irmãos entendam o peso do cântico de Moisés, o qual nós vamos ler para entender a recomendação de Deus. Amém? Eu vou lendo rapidamente, se os irmãos quiserem acompanhar. Não precisa abrir, ou se quiser, vai ficar só no livro do Deuteronômio mesmo. Se quiser seguir, algumas traduções são diferentes, mas creio que nós vamos chegar a um entendimento comum. Vou começar aqui em Deuteronômio 31, 19. Vou acelerar, tá, irmãos? Porque senão não vai dar tempo. Vamos falar aqui em Deuteronômio 31, 19. Vamos ver o caráter de Deus com relação a tudo quanto Moisés deveria fazer daquela transição. E depois eu vou entrar em outra situação. Diz assim o verso 18: escrevei para vós outros este cântico
e ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O que na verdade nós temos aqui, no grego, seria uma escrita que seria a segunda lei de Moisés. Por que eu digo segunda lei? Porque nesse momento aqui, uma outra geração vai tomar posse da terra prometida. Então eles vão ter que ter outros enfrentamentos, e eles devem estar devidamente fortalecidos para as coisas novas que vão ocorrer. E se eles não estiverem bem plantados em Deus, eles vão se perder. Então o discurso de Moisés é pesado. Por quê? Porque ele entende que a própria geração que ele já está fazendo transição a explicar a palavra de Deus, eles já entendem, eles são rebeldes. Rebeldes são rebeldes, são terríveis. Por quê? Porque já há a desobediência em meio a outras gerações. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa geração, nós vemos igrejas muito distantes. E essas igrejas muito distantes, o que ocorre com elas? Nós falamos assim, mas está tudo preto. Obrigado, José. Está tudo preto, mas irmão Eduardo, mas qual a razão que está tudo preto? Eles estão mais distantes. E eles cada vez mais eles querem modernidade. Porque a direção que Deus nos dá desde o mundo antigo é uma direção muito simples: obedecer. Moisés, ele é o ícone de centralização de Deus para dizer: olha, sem obediência não vai longe. Sem obediência vocês vão para a terra prometida e vocês vão só ser envergonhados. Sem obediência vocês vão ser sempre fracassados. Sem obediência eu não posso usar da minha benevolência com vocês. Por quê? Porque vocês vão me irritar com a desobediência, e naturalmente eu tenho que aplicar a minha justiça. Ou eu sou Deus, ou eu não sou nada. Porque quando você tem um mundo em que você vê que tem um Deus, que ele já deu o caminho da obediência, o que ele está querendo dizer para o irmão José? José, o caminho é a obediência. Não é a sua rebeldia, não é a sua suposta visão da igreja. Então, isso que eu quero mostrar aos irmãos, e que isso é muito importante no arrebatamento que Deus me deu, porque eu saí do arrebatamento de Deus, e Deus já abriu direto essa palavra para mim. O que aconteceu comigo? Eu comecei a ver que, como disse nosso amado irmão Douglas, não tem que inventar muita coisa. Não tem que inventar, é obedecer. Glória a Deus. Glórias a Deus. O tema começa assim, no 22 agora. Você vê, Deus fala para ele escrever, ele agora começa a obedecer. O 22 diz assim: e quando 22, 31, 22, tá? É isso? 31, 22 diz assim: assim Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico, ou seja, essa palavra, e o ensinou aos filhos de Israel. Então, no 22, nós vamos aqui, que no mesmo dia ele tomou providência de escrever como se fosse uma segunda lei, irmão Leandro. Então ele está começando a escrever um cântico, ele está dizendo: olha, se vocês não tiverem esse ritmo, essa pressão, essa convicção, essa determinação, vocês vão ficar no meio do caminho. Ele está escrevendo para a geração dele, que ele está indo embora. Deus já está dizendo: Moisés, são os últimos dias, você vai morrer. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele escreveu essa segunda lei, essa segunda parte, que era uma parte de alerta àquela geração, maiormente com mais peso. Então ele é muito agressivo na palavra de Deus, vai dizer: mas pastor, que coisa horrível. Na cabeça de Moisés funciona assim: eu tenho um pai, eu tenho mãe, tenho filho e tenho filha. A cabeça de um homem de Deus é uma cabeça muito direta. É muito melhor eu abandonar meu filho, minha mulher, minha mãe, meu pai, abandono eles. Mas por que Jesus fala: deixa o pai? Porque para você não ir para o inferno junto com ela. O que é melhor você fazer? Abandonar aqueles que são teus, ir para o céu, ou você ficar cuidando deles, vai você e eles para o inferno? Porque se uma parte daqui não quer nada com Deus, amém. Deus fala: segue o teu caminho. Por quê? Eles não querem a mim. Deus sempre foi um ser odiado. Deus é uma pessoa que quase ninguém quer levar ela para casa. E Deus, na verdade, nos dá um entendimento de que abraça Deus. Moisés é um dos homens que abraçaram a Deus, porque ele viu Deus face a face. Então o que acontece com a nossa vida espiritual quando você vê Deus face a face? Você olha assim e fala: irmã Flávia, impossível.
É impossível que nós possamos vencer a Deus. Impossível. Quando você vê a santidade de Deus, você fala, por quê? Não, Flávia, é uma coisa gigante. É um poder. É uma glória. É uma força. Que seria um pecado você se debruçar aqui com a sua mãe e não ir para os braços de Deus. Não tem coisa que você tem que entender o porquê que eu não vou fazer isso. Alguém grita por mim, não, vem comigo para Jesus. Não, vem comigo para Jesus. Então fica aqui, eu vou para Jesus. É por isso que ele disse aqui, não deixar pai, mãe, filho, filha, por amor do meu nome, não é de mim, porque é um discurso duro. Eu até falei, Deus, esse é um discurso até duro de pregar. Mas alguém vai falar assim, mas como pastor, alguém vai deixar a mãe e o pai? Irmãos, o dia que Deus te levar nas portas do inferno, nas labaredas, subindo e descendo, e você vê aquele barulho, sabe, no teu ouvido, pessoas gemendo, pessoas gritando, pessoas implorando e não conseguem sair dali, você vai dizer, eu deveria ter deixado um deles. Eu quero dizer aos irmãos, por que eu prego com essa realidade? Um dia Deus já me levou, e eu escutei com esses ouvidos aquilo que talvez muitos não tenham nunca ter escutado. Causa um pavor na alma, causa um pavor tão grande que você fala assim, eu não quero nunca vir para um lugar como esse. Moisés aqui tem peso na vida dele. Ele tem experiência de ver Deus falar. Imagina Deus falando em hebraico. Imagina Deus com a sonoridade de voz falando aos ouvidos de Moisés a 2, 3 quilômetros. Deus fala, Moisés, não traga-os aqui. Por quê? Não deixa eles se aproximarem. Se eles se aproximarem, eles vão morrer. Imagina uma pessoa que a 2, 3 quilômetros fala com você e você fala assim, olha, que voz forte é essa? A Bíblia diz que os israelitas tiveram medo de Deus quando Moisés os levou para falar. Continuando, nós vamos ver aqui a necessidade de aumentar os graus de fé que nós temos. Então aqui no capítulo 31, no verso 26, foi onde eu parei? 26, agora eu vou 26. Preste atenção. Moisés está preparando a segunda lei para entregar a eles, e Moisés vai morrer. Tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então essa parte aqui é a segunda lei, praticamente, é o cântico que eu vou ler, depois para que os irmãos entendam que Deus mandou. Moisés prepara um texto, prepara uma lei e mostra para eles que essa geração seguinte, ela tem que andar nesse peso, nessa tocada, nessa marcha. E por que Deus falou que era importante para eles? Moisés, aqui na minha expectativa eles vão me deixar e vão me abandonar. E por que isso é importante, irmãos? Porque Moisés, ele entende que quando a pessoa não tem interesse por Deus, o próximo passo, irmãos, ela ir fracassando se ela não tomar posição. Eu me lembro que uma vez eu fiquei afastado de Deus um tempo. Eu olhava para a Bíblia dentro do armário. Eu não sei o que deu. Eu não conseguia abrir aquela Bíblia, talvez por um ano ou 2. Quando eu vejo alguém fraco na igreja, eu falo assim, eu já fui assim um dia eu tive no estado. Então, misericordiosamente eu consegui voltar. Mas eu voltei com tudo. Mas muitas vezes eu olhava para ela fechada, eu não conseguia abrir aquela igreja. Quando você tem uma experiência com Deus, e você olha para um irmão, para uma irmã, você conhece que ela não tem temperatura de alegria com Deus. Que ela não tem aquela convicção, ela não tem aquela determinação. Por quê? Porque, irmãos, quem coloca isso na nossa vida é Deus. Mas tem que ter um propósito. Se você não tiver interesse por esse assunto, Deus não vai prosperar com esse assunto na sua vida. E aí, o que acontece aqui? A visão de Moisés, olha como ele já tem uma visão, como profeta. Olha o que ele diz lá no verso 27. Olha o que ele está dizendo aqui. Eles acabou de escrever a lei, a segunda lei. Ele está dizendo assim, ó, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor,
quanto mais depois da minha morte. Meu Deus. Irmãos, entendam bem, quando você vê um homem de Deus, você deve atrelar entendimento que nós somos sustentados pelo Espírito Santo de Deus para trazer vida aonde não tem vida, para trazer conserto aonde não tem conserto. Porque você veja bem, há uma necessidade de compreender que Moisés olhou para eles e simplesmente disse: porque sois rebeldes ainda na minha presença, quanto mais na minha morte. O que ele quis dizer? Eu sou líder intenso, meu mandato, eu faço um mão de ferro. E vocês já são rebeldes. Imagina quando eu morrer, irmão. Imagina. Então, na nossa vida espiritual, nós devemos levar algumas considerações que Moisés, ele já sente a temperatura da própria rebeldia do povo. E quando nós estamos na igreja, qual é a questão da pregação no sentido de Deus equalizar e ajudar todos nós? É definitivamente nós entendemos: olha, irmão Leandro, amado de Deus Altíssimo, se você está bem, considere-se, você precisa estar muito melhor. Se você está bem, irmão, não estacione nesse bem. Por quê? Você precisa sobrar. E se você sobrar, amém, você tem depósito. Mas se você cair daí para baixo, nós não temos depósito, então tem que sobrar. Moisés aqui, ele fala com bastante propriedade. Quem já sabe, eles são rebeldes. Mas como tu sabe, eu sou profeta e sei que eles são rebeldes. Então no verso 29, olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz agora na providência, 28. Ajuntai perante mim, olha o que ele está dizendo na voz dele: ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunho, tomarei os céus e a terra. Vai pronunciar: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando com as obras das vossas mãos. Meu Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando que num determinado momento a pessoa fala assim: eu quero fazer da minha vida o que eu quiser. Só que tem que, irmãos, você vai ficando mais velho. Eu vejo que não vou fazer o que eu quiser. Porque quando eu olho, por exemplo, uma pessoa nova, eu me remonto ao quê? Ele fez uma criatura nova, mas Deus é tão poderoso que Ele começa a moldar a criatura velha. A mesma forma que Deus faz uma criatura em que seja mansa, Ele faz uma criatura em que seja brava. Então veja bem, Ele é o que faz e desfaz. Ou seja, quando eu era garoto, eu tinha uma impulsão de pular qualquer banco, qualquer coisa. Agora eu estou velho. Então agora eu já desço aqui com mais cuidado, porque eu já não tenho mesmo equilíbrio que até então eu tinha. Espiritualmente, eu quero dizer, Moisés sabe que as pessoas não têm esse conserto. Por quê, irmãos? A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele está dizendo aqui bem claro, porque essa corrupção vai se manifestar nos últimos dias. E o que Deus quer trazer para a gente nessa noite, para você sair daqui alimentado? Pastor, qual foi a palavra lida na noite? Diz assim, esse é o início do discurso de Moisés, capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra. As palavras da minha boca goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a relva. Irmão, veja bem, doutrina é ensinamento. Às vezes você vê um homem, um pagão, ele tem uma certa disciplina, ele pode ter todo um trabalho de pecado, um trabalho de um paganismo, mas a disciplina dele aparece. Na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: Moisés está falando, ao início da palavra de Deus é o seguinte, para toda geração: goteje sobre vós a doutrina de Deus. Ou seja, você tem que ser tratado pela disciplina, você tem que ser tratado por obras excelsas que trazem a presença de Deus na sua vida. Por quê? Por causa da disciplina. Então a doutrina não é nada errado, é porque nós somos aculturados a fazer as coisas dos pagãos. E os pagãos, na verdade, vivem fora do contexto de Deus. E eles vivem para quê, irmão? Eles vivem, mas às vezes você não observa. Logo, logo, Deus vai resgatá-los. E
por que eu digo isso? Moisés está pregando com afinidade. E ele está mostrando aqui que desde os tempos de Moisés, Deus não tem pessoas desobedientes como filhos dele. Meu Deus. Mas alguém vai dizer assim, mas isso está lá no livro de aos Hebreus 12, não, porque faz suas... Não, há muito desde a geração começou. Ele diz o seguinte: quem me obedece? São meus filhos. Os que não obedecem não são filhos, irmãos. Eu vou dizer isso no texto ao qual Moisés fala a todo o povo. Esse texto aqui, que está no capítulo 32, Deus está ensinando a Moisés, está começando a dizer para ele: olha, Moisés, eu penso assim, esse é meu pensamento. Então, quer dizer, nós vimos aqui que no verso 1 e 2, ele está dizendo: botei sobre vós a minha doutrina. Emelete, a senhora tem disciplina, não tem? Mas junta mais disciplina. Só tem coerência, não tem? Mas mais coerência. Por quê? Quando você trata a sua vida com coerência, você começa a discernir que às vezes uma pessoa lacônica, ela não deve prosperar, porque os lacônicos é uma pessoa que na verdade fala muito pouco. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo. E por que isso é tido no mundo, os lacônicos? Porque existia uma cidade chamada Lacônia, um país, não sei. Eles tinham o hábito de falar bem pouco. Moisés não é lacônico, Moisés se estende demais. Pra você ter ideia, esse cântico de Moisés tem pelo menos 52 versos. E aqui que nós vamos estacionar a nossa alma nesta noite, para que depois eu possa adentrar e trazer a experiência com Deus rapidamente. Vamos ver agora no verso 2. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Jesus. 31, não, capítulo 32, eu já li o 2, agora vamos para o 3. Vamos ver o que Deus fala aqui no 3, rapidamente só. Ele está dizendo, isso é um discurso de Moisés, tá? Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei nosso Deus. 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Justo e reto. O que Moisés está falando? Está dizendo o seguinte: olha, lembra da reputação dele. Ele é um Deus que é uma rocha. Ele é um Deus que na verdade não se abala por nada. E todos os seus caminhos são juízos. Ou seja, o pastor Sérgio está aqui, mas Deus está pesando ele. Por quê? Porque eu não sei o que vão ser. As próximas decisões das 72 horas estão na mão de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar atrelado a não ser um homem de maneira alguma desobediente a Deus. Por quê, pastor? 72 horas tem um anjo assim apontando para você. Por quê? Você é um pregador. Só que você precisa obedecer um pouco mais do que os outros. Isso me faz lembrar o quê? Para eu ter alguns interesses no mundo, para eu poder me destacar no mundo, eu tenho que ter mais qualificações. E quando eu estou na casa de Deus, o que me motiva a pregar a verdade? O que me motiva a pregar com tanta dureza quando Deus assim me requer? O que me motiva, irmãos, é que se eu estiver dentro de um corpo de membros em que eu preciso atingir a diretoria, eu preciso ser muito esforçado para poder alcançar uma notória promoção. Por quê? Porque eu tenho qualificação à altura. Veja bem, ele tem 4, 5 cursos, fala alemão, francês, fala inglês, fala japonês, teve em Singapura, teve em Nova York. É um homem atrelado a desafios. Então, dentro da cultura humana, as pessoas falam, uma boa pessoa, um ícone. Por quê? Tem experiência na indústria automotiva, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, teve sempre carros bem elevados. Mas tudo isso é perecível, passa. Quando você está dentro da casa de Deus, eu estou brigando por um lugar lá no céu. Eu estou brigando por um lugar no coração de Deus. Eu estou brigando por um lugar diante da misericórdia de Deus. Então é o seguinte, eu preciso brigar. E aí eu olho para o Jonathan, eu olho para qualquer irmão meu, o irmão me chama para uma temperatura, estou dando exemplo, tá, Jonathan? Uma temperatura mais baixa. Eu falo, eu não quero. Você fica sozinho aí. Aí o irmão me chama para uma temperatura para ele ser mais comedido, mais medíocre. Irmão, não quero, fica sozinho, mas eu vou embora. Então o pastor tem que levantar. Por quê? Porque a comunidade de Deus ela não é coletiva, no sentido que vai premiar todos. Todos têm que entender, vamos cada um passar uma única vez na roleta. E o anjo vai dizer, agora a irmã Marcela. Sim, e agora? Agora a irmã Kelly. Agora nós vamos passar a irmã Rosângela e a irmã Flávia. E ainda temos que passar a irmã Vanessa.
E aí, o que acontece? Nós estamos vivendo coletivamente, mas o interesse das irmãs ou dos irmãos deve ser um interesse pessoal para alcançar a masculinidade. Ora, por que eu estou falando isso? Moisés é um homem destacado de Deus. Moisés é um homem que Deus olha para ele, mesmo tendo punido por causa da pedra de Meribá, ele diz: durante muito tempo me serviu, durante muito tempo me encorajou, durante muito tempo guiou o povo. Tanto é que quando Jesus aparece lá no Monte da Transfiguração, o próprio Moisés desce com Elias. O que eu quero chegar, irmãos, a dizer aos irmãos nesta noite? O cântico de Moisés, ou a segunda lei, ele demonstra que eles vão agora para o segundo momento, aquela outra geração. Moisés é uma geração que tem 120 anos de idade. Nesse momento, alguns dias depois, Moisés vem a óbito. Mas Moisés está trazendo uma recomendação para aquela geração. Quando nós olhamos assim, nós pensamos a ver o quê? Vem uma geração nova. Nós temos o Cauã, temos o Leonardo, temos o Isaac, temos as irmãs mais novas, a Gabriela, o Vitor. Eles são mais novos. Se eles não ouvirem e não ganharem a experiência que as mães devem dar aos filhos, os filhos ficam comprometidos. Moisés aqui ensina na palavra que nós somos submissos a Deus. Então não adianta criar uma pessoa com extrema educação, silencioso, eloquente, mas ele não tem temor a Deus. O que isso causa, pastor? Ele fica vulnerável. Moisés está dizendo aqui, já disse para eles: olha, vocês são um povo rebelde. Eu sei que vocês são rebeldes. E na nossa geração, nos dias de hoje, nós devemos entender algumas coisas, por exemplo, que ficam claras da parte de Deus. Então aqui, no 31:5, vamos ver o que Deus fala aqui. Tem coisas muito pesadas, sabe, irmãos? Mas eu acho importante nós sabermos, porque isso aqui não foi eu que escrevi. Ela está escriturada por Deus. Diz assim, ó, no verso 5, Moisés está alertando eles. 31:5. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Mas veja bem, no verso 6: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí aqui ele está dizendo, chamou Moisés a Josué e disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a nossos pais, e tu farás herdá-la. Veja bem, nesse cântico de Moisés, nessa segunda lei, o próprio Josué está do lado. E Josué, ele faz uma aferição de que ele já sabe, olha, quem vai herdar todos os momentos é o próprio Josué. Moisés sabe que vai morrer, sabe que não vai ver a terra prometida, sabe que na transição Deus vai passar os poderes para Josué. O que mais me chama a atenção disso é que ele, de maneira alguma, ele se lança a uma rebeldia. O que nós devemos entender da parte de Deus, irmãos, que no cântico de Moisés existe uma situação assim muito, digamos assim, às vezes difícil de nós entendermos. No capítulo 32, 4, deixa eu ver aqui. Olha o que diz aqui, 32, 4. Ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade. Eu queria enfatizar aqui que há uma situação muito gloriosa para nós podermos ganhar a confiança de Deus nesta hora. O que nós precisamos entender para a nossa vida é que você sempre vai ficar devendo a Deus. Talvez isso não fique bem claro, mas é assim. Você sabe que Deus é uma pessoa que você sempre rejeita. Em algum ponto da sua vida você vai rejeitar Deus sempre, porque às vezes você se ausenta de uma coisa para fazer a sua vontade. E isso deve ser corrigido. Por quê? Porque Deus está vendo que você não tem essa simpatia toda por Deus. Deus está vendo que você não tem esse temor todo. E por que eu quero dizer que isso é importante você saber? Irmãos, é inequívoco que Moisés foi feito aos pés de Deus. Um homem
ele tem uma faculdade 10 vezes maior do que qualquer faculdade, quando ele é feito aos pés de Deus. Cristo foi feito aos pés de Deus. Paulo foi feito aos pés de Deus. Então, a visibilidade que se tem de uma vida diante de Deus, irmãos, é muito melhor você investir em Deus, porque você investir nos conselhos de terrenos temporais. Aí você precisa estudar, você precisa trabalhar, mas investir em Deus é como Moisés fez, é como Jesus fez, é como Daniel fez. Ele era jovem. O que Daniel fez? É óbvio que Daniel teve que ler a história de Moisés, leu a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vai dizer assim: olha, esses homens são muito especiais para Deus. Deus quer mostrar a todos nós nesta noite que quando nós valorizamos a Deus, o nosso caminho é muito mais rápido. Eu não quero que ninguém fique de joelhos em casa sem ter entendimento. Eu não quero que ninguém possa pensar: o pastor é muito bravo e ele nos direciona sempre para obedecer. Irmãos, a obediência a Deus não é uma questão de obedecer por estar com um cabresto ou um cavalo que vai para a esquerda ou para a direita. É questão de inteligência. Você obedece a Deus por quê? Porque você tem que ser mais inteligente. O que é melhor fazer diante de Deus? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque eu sei que se eu galopar na minha desobediência, ele fala assim: opa, volta, olha para trás. E isso é feito num silêncio da nossa vida. E quando você menos imaginar, você fala: mas por que eu estou? Irmãos, o mundo dele é tão moderno, que ele manda no silêncio, no mundo invisível. Ele está aqui, mas ele já sabe exatamente o que você vai ser daqui a 40, 50 anos. E por que ele bota você sempre para trás? Porque alguns estão muito, na verdade, para frente. Deus fala: volta. E outros estão muito para trás. Então Deus fala: vai. Por quê? Porque na verdade uma educação diante de Deus, ele é promovida quando você tem temor. Eu observei o seguinte, quando Deus me falou: quando o homem casa, ele casa com uma única casa, com uma única cama, com um único sofá, porque ele traz a mulher dele para onde quer que ela vá. Vai para a eu vou, para ir, quero que você também. Ela anda só junto. Vai na padaria? Vamos, deixa eu ir. Está certo parar de fazer tudo que está fazendo. Eu também vou. Deixa eu desligar o fogão aqui. Desliga, vamos na padaria. Que a pessoa um gosta do outro. O que Deus está me dando aqui para os irmãos, que foi na revelação que Deus me deu, você não vai gostar de Deus se você não levar Ele para tudo que é lugar. Por quê? Porque quando você começa a levar Deus para tudo que é lugar, você começa a ver que Deus vai te mostrar coisas que nenhum homem vai poder ver. Ele mostra para você porque você tem uma amizade muito grande por Ele. Então ele entende: onde Ele vai, Ele me leva. Quando Ele desce no carro, Ele não tem vergonha da Bíblia. Ele fica paradinho, ela paradinha com a Bíblia na mão. Mas vou fazer uma prova com ela hoje. E se ela pega o ônibus com essa Bíblia na mão? Se ela pegar o ônibus e enfiar essa Bíblia na bolsa, é claro que ela não tem afinidade que até então ela tem com o marido, com o filho. As pessoas têm que entender que Deus sabe quando você tem vergonha dele, quando você odeia ele, quando você detesta ele, quando você não gosta das coisas dele. Ele sabe. Quantas vezes eu me lembro que eu entrava no ônibus, eu mais novo, com 15, 16 anos, eu ia no ônibus, quando tinha que pegar a Bíblia, eu tinha uma vergonha daquela Bíblia, não sei por que eu era assim, mas fala a verdade. Eu tinha vergonha, mas não era só eu tinha. Muitos jovens da minha idade, até perder aquela vergonha, demorou um tempo. O que eu vejo hoje? Eu não acho que alguns têm vergonha, tenho certeza. Porque até você estar desembaraçado com Deus, demora um tempo, aí você tem que querer. Nós vamos louvar e vender essas